Fala galera da Info 3, estamos aqui de volta nas nossas videoaulas, tá bom? E retomando aqui a função afim, um pouco de revisão delas. E o que a gente vai ver com esse vídeo agora? Vamos bolar um conceito de aplicação de função afim em grandeza, relacionar a função afim com progressão aritmética, tá? Aqui uma definiçãozinha, um pouco diferente da definição do vídeo passado, mas está na mesma. Função afim é a função quando a sua informação é escrita por esse f de x igual a x mais b. A e b são números reais. E ela é usualmente considerada ou comparada com a função polinomial do primeiro grau. Tem esse nome também, função do primeiro grau. É uma outra denominação que você pode ver em alguns livros, principalmente de ensino fundamental. Mas no ensino médio é geralmente chamada de função quadrática. E o gráfico dela que eu apresentei no slide passado é uma reta, que ela pode ser crescente quando esse arrow positivo está aqui do teu lado esquerdo, ou ela pode ser, tá aqui ó, do lado esquerdo, ou ela pode ser decrescente quando o A for negativo. Se o A for igual a zero, vira uma constante, tá? E aí o que você tem? O ponto onde ela toca o eixo x, tá aqui o nome escrito raiz, e você calcula essa raiz como? Você pega a equação você pega a função afim e iguala a zero, e aí você obtém o que a gente chama de função de equação do primeiro grau. Resolve a equação e o resultado que você encontra é justamente essa raiz aqui, ponto onde a função toca o eixo x. E esse b, também chamado de coeficiente linear, esse b aqui, também chamado de coeficiente linear, ele me dá o valor onde a função toca o eixo y. Então o a, que é o coeficiente angular, te dá a inclinação, o b é o linear, te dá onde ele toca o eixo y. Você iguala a zero, monta a equação e encontra a raiz onde ele toca o eixo x. É uma maneira de você determinar ou desenhar esse gráfico, tá? Seguir dessa parte. Aqui ao lado direito de vocês, eu coloquei um breve show de sinais da função afim, como é que ela se comporta com o A, se o A for positivo, crescente, o A negativo, ela for decrescente. E aí eu coloquei os estudos de sinais aqui, e essa expressão quer dizer que quanto mais eu aumento o valor de x, maior vai ser o valor de y. E aqui quer dizer do outro lado, esse que eu vou botar de um retângulo, quer dizer, quanto mais eu aumento o valor de x, menor vai ser o valor de y. E aí, com maior detalhes, quer dizer que todo mundo depois do x0 parte positiva, todo mundo antes do x0 parte negativa, e em cima do x0 ela está zerada. E aí, quando o A for negativo, isso acontece de modo contrário. Tá? Aqui eu botei duas aplicações para que vocês entendam como é que funciona. Do lado eu tenho aí uma panificadora, então quando você vai comprar um pão lá em casa, por exemplo, um pão ele custa 40 centavos. Então, se eu for comprar 10 pães, vou gastar 4 reais. Se for comprar 20 pães, vou gastar 8 reais. Então, o que acontece? Quando você faz esse tipo de cálculo, principalmente cálculo em comércio, é uma aplicação de função afim. Claro que eu não vou sair lá no balcão, ei, me dá um pãozinho aqui, deixa eu calcular a função afim referente ao preço desse pão. Não faço isso. Mas eu estou explicando a vocês que isso é uma aplicação de função afim. É um modo como a função afim pode ser aplicada no cotidiano. E aqui do lado também, água mineral. Água mineral muito comprada em algumas lojas para servir clientes e para servir os próprios funcionários. E aqui nesse gráfico tem a aplicação, tem dizendo que 1 litro da água mineral está custando 5 reais, 2 litros custam 10 reais. Na realidade, aqui não é 1 litro, é uma garrafa de água mineral custa 5 reais, 2 garrafas custam 10 reais, 3 garrafas custam 15 reais, assim por diante, até você chegar nessa expressão aqui, ó. F de x igual a 5x, uma aplicação de x em f de x, que é o y, 5x. É uma aplicação de função afim ou função polinomial do primeiro grau.
tá? Que é muito comum no nosso dia a dia. As duas funções é a que é mais presente no que você vai fazer no comércio, vai fazer em casa, é a mais presente de todas. E como é que a função afim se comporta com as grandes? Aqui um exemplo, tá? Toda vez que você tiver relacionando grandezas inversamente proporcionais, diretamente proporcionais, você tem a associação com funções. Se eu tenho uma grandeza aqui, duas grandezas que, quanto mais uma aumenta, a outra também vai aumentar, ou vice-versa, quanto mais uma diminui, a outra também diminui, você tem o advento de duas grandezas que são diretamente proporcionais. E todas as grandezas diretamente proporcionais, elas na realidade, elas geram uma função afim, cujo gráfico é essa reta, presente em geometria analítica também, presente também em progressão aritmética. Essa reta aqui te dá a função afim. Ah, Max, e se as grandezas forem inversamente proporcionais? Uma coisa que muita gente confunde. Quer dizer que quando uma aumenta, a outra vai diminuir. Nesse caso, o gráfico não é de uma função afim. Esse gráfico aqui é uma hipérbole, que é um ente geométrico presente, um lugar geométrico presente em geometria analítica, mas ele nada tem a ver com função afim, tá bom? Então, se forem grandezas diretamente proporcionais, show de bola, eu estou trabalhando aí com associação de funções afins. Uma função afim, na realidade, de duas grandezas. Se eu tiver duas grandezas que são inversamente proporcionais, aí não, aí você esquece, não trabalha com função afim, o gráfico é outro, é uma curva que eu coloquei para vocês, tá bom? É bom você ter essa diferenciaçãozinha, porque isso pode gerar uma certa dúvida para vocês em alguns casos. Aí eu detalhei aqui que a função afim, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, que eu tinha falado anteriormente, os pontos do gráfico encontram-se sobre uma reta que passa pela origem dos pontos. Essa reta aqui, galera, tem um nome. Quando a função afim ela passa exatamente na origem, ela recebe o nome de função linear. Por exemplo, essa expressão aqui, 1 se liga com 3, 2 se liga com 6, 3 se liga com 9, 4 com 12. Ó, o eixo x está aumentando de unidade em unidade, já o eixo y está aumentando de 3 em 3. Então, se eu fosse fazer a associação, eu ia dizer que para cada x que eu vou tomar, o resultado vai ser o triplo. Isso é verdade? É. Eita, x feio, né? Essa parte aqui. Isso é verdade? É. Olha só o gráfico. Se eu tomar x... Vai ficar assim. Se eu tomar x igual a 1, 3 vezes 1, 3. Também aqui, ó. Associei. Se eu tomar x igual a 4, 4 vezes 3 é 12. Também que é associado. Tá? E o que isso aqui é? Anota no seu caderninho aí. O que isso aqui é? Progressão aritmética. Então, relacionar a função afim com grandezas diretamente proporcionais, quando um aumenta, outro também aumenta, também eu estou criando uma progressão aritmética aí, tá? E aí eu estou associando aqui a função, dizendo que é a função, porque a cada valor de x se corresponde a um único valor. E aqui, falando ainda sobre grandezas, tá? Que é apresentado o mesmo problema que eu coloquei no exemplo de aplicação. Essa expressão aqui, ela me dá uma expressão de função afim, e eu tenho, quanto mais garrafas de água eu compro, maior é o preço que eu pago. Muito justo. E essa proporção aí, ela mantém o preço constante ao longo do número de garrafas que eu compro e me dá aí uma aplicabilidade de função afim. Beleza? Faça um teste. Vá no comércio depois e peça a comprar sei lá, um bombom qualquer. E pergunta quanto é que custa aquele bombom. E aí fica se perguntando quanto é que custar 5 bombons daquele, 10, 15, 20. Você vai perceber que tudo que você criar aí vai ser uma aplicação de função. E como é que
se apresenta função afim e a progressão. Alguns exemplos de problemas aqui, tá? Do Enem, claro, Enem é o foco para vocês aqui na nossa base comum. Tá aí esse problema do Enem 2016, o percentual da população brasileira conectada à internet aumentou nos anos 2007 a 2011, conforme dados do grupo IPSOS. Essa tendência de crescimento é mostrar na figura. Ó, antes de passar para o próximo slide. De 2007 para 2011, 4 anos, aumentei. De 48 para 27, aumentei 21%. Se eu dividir esse aqui pela metade, aqui é 4, beleza. Aqui é 4 e aqui é 21. Se eu dividir 21 por 4, se eu dividir os dois pela metade, quer dizer que de 2 anos eu estou aumentando 21 por 2, de 10,5% e 10,5%. Ou seja, quanto mais eu aumentar o número de anos, mais eu vou aumentar a porcentagem da minha população. E por que eu resolvi fazer logo esse cálculo? Para o que ele quer. Suponha que foi mantida para os anos seguintes a mesma taxa de crescimento registrada de 2007 a 2011. Se foi mantida a mesma taxa, quer dizer que a taxa ela é constante, é um crescimento linear, função afim. A estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013 será igual a... Lembra que lá em 2011 estava 48%? Pois aí, ó. O cálculo fica dessa forma aqui. Você pode fazer esse cálculo. Aqui você está calculando a taxa de variação da função. Esse cálculo aqui, ó. Bote seu caderno aí, anote. Taxa de variação da função. Aqui eu estou pegando a diferença dos valores de y com a diferença dos valores de x correspondentes. E aí encontrei que dá 5,25 ao ano. Como 2013 é 48%, eu vou somar esse 48% mais a diferença de 2013 para 2011 multiplicada pela taxa. Em outras palavras, lembra que eu falei no slide passado, nos slides anteriores aqui, contava o gráfico de 2007 para 2011, 4 anos. 27 para 48, 21. Está bem aqui essa expressão. Divide por 2, quer dizer que a cada 2 anos eu aumento 10,5%. Ou seja, de 2011, que foi o último, para 2013 eu aumentei 2 anos. Então quer dizer que 48, a próxima porcentagem, você aumenta aí os 10,5. 48 mais 10,5, 58,5, letra B de bolo de chocolate com pedaço de piqui por cima. É um exemplo de progressão aritmética, porque quanto mais aumentar um, eu aumento o outro, e esse aumento vai ser constante, tá? Que no caso nossa razão, né? Seria a razão é essa taxa de crescimento. Espero que vocês tenham gostado. Aqui foi uma das questões que eu coloquei na apoio didático para vocês, nas atividades. Façam as questões, tirem as suas dúvidas com a gente. Por favor, assistam os vídeos. Queria agradecer imensamente a vocês por essa paciência de estar me aturando nessas videoaulas, tá? Espero que todos estejam bem, fiquem com Deus. E o que precisar, que não seja dinheiro, pode contar comigo. Tô brincando, o que precisar, você pode contar comigo, tá bom? Estamos aí de coração aberto. E até os nossos próximos encontros. Beijo gordo, sucesso, tudo de bom. Vou ficar um pouquinho com o meu poderoso Thor. Tchau.